Você já imaginou simplesmente desaparecer? Puf! Sumir. Num minuto você está aqui, vivendo sua vida, e no próximo, você simplesmente sumiu. Agora, imagine voltar. Nem um dia mais velho. Enquanto todos que você conhecia envelheceram, você está exatamente igual. Parece filme, né? Uma história de ficção científica maluca. Mas e se eu te dissesse que isso aconteceu? Esta é a história incrível, inacreditável e completamente verdadeira de John Havlicek. Um homem que saiu de 1971 e reapareceu em 2023 sem uma única ruga nova no rosto. Este caso vai desafiar tudo o que você pensa que sabe sobre tempo, realidade e o próprio universo. Preparem-se, porque esta história é um mistério da vida real que vai deixar vocês de queixo caído. Vamos ambientar a cena. O ano é 1971. O mundo é um lugar diferente. Richard Nixon está na Casa Branca. Os sons de Led Zeppelin estão no rádio. E um jovem e brilhante engenheiro chamado John Havlicek está vivendo o sonho americano. Ele era um homem com futuro, inteligente, ambicioso e prestes a grandes coisas no campo da engenharia aeroespacial. Ele tinha uma família amorosa, bons amigos e uma carreira promissora. Ele era apenas um cara normal, vivendo uma vida normal, ou assim parecia. Ninguém sabia que John estava prestes a se tornar o centro de um dos mistérios mais intrigantes do nosso tempo. Um mistério que começa em um dia frio de inverno e leva mais de 50 anos para se desenrolar. Esta não é apenas uma história sobre uma pessoa desaparecida. Não. Isso é muito maior. Esta é uma história que borra a linha entre fato científico e ficção científica. É um quebra-cabeça com peças que simplesmente não se encaixam. Estamos falando de um homem que desapareceu no ar e depois voltou como se tivesse desaparecido por apenas algumas horas. Como isso é possível? Para onde ele foi? E, mais importante, o que aconteceu com ele durante aqueles 52 anos perdidos? Vamos mergulhar em cada detalhe, cada pista estranha e cada teoria alucinante. Então, fiquem à vontade, porque vocês estão prestes a ouvir uma história que vai arrepiar os cabelos. O caso de John Havlicek é uma jornada para o desconhecido. É uma história que tem intrigado os maiores cientistas e investigadores do mundo. Isso nos força a fazer algumas grandes perguntas. A viagem no tempo é real? Existem outras dimensões? Existem segredos sobre o nosso mundo que não devemos saber? Vamos analisar as evidências concretas, os relatórios médicos, os artefatos estranhos que ele tinha consigo e a mensagem final e enigmática que ele deixou para trás. Isso é mais do que apenas uma história de TV. É um fenômeno que nos faz questionar tudo. Vocês estão prontos para desvendar o mistério de John Havlicek? Vamos lá. Vamos voltar para 22 de janeiro de 1971. Era uma sexta-feira fria e cinzenta em Denver, Colorado. John Havlicek, então com 28 anos, era uma estrela em ascensão em uma grande empresa aeroespacial. Ele era conhecido por sua mente afiada e sua dedicação ao trabalho. Naquele dia fatídico, ele disse a seus colegas que ia almoçar e depois dirigir para as montanhas para uma viagem de esqui no fim de semana. Ele parecia feliz, normal. Ele colocou seus esquis em seu novíssimo Ford Pinto de 1971, acenou para seus amigos e partiu. Foi a última vez que alguém o veria por mais de meio século. O homem, o carro, tudo, simplesmente desapareceu. As horas viraram dias. Sua família o deu como desaparecido. A polícia lançou uma busca massiva. Eles vasculharam as estradas para as montanhas, verificaram todas as estações de esqui e conversaram com todos que o conheciam. Mas não havia nada, nenhuma pista, nenhum destroço de carro, nenhuma atividade de cartão de crédito, nenhuma testemunha que o viu depois que ele saiu do escritório. Era como se John Havlicek tivesse dirigido seu Ford Pinto direto para fora da face da Terra. A investigação durou anos, mas, eventualmente, o caso esfriou.
Sua família estava de coração partido. Seus amigos estavam perplexos. Para todos os efeitos, John Havlicek havia sumido para sempre, tornando-se apenas mais um nome em um arquivo empoeirado de casos não resolvidos. Pense na dor da família dele. Imagine esperar por um telefonema que nunca chega. Cada batida na porta traz uma mistura de esperança e medo. Anos se passam, as estações mudam, mas o vazio permanece. Seus pais envelheceram esperando por uma resposta que nunca veio. Seus amigos seguiram em frente, formaram famílias e viveram suas vidas, sempre com uma sombra de mistério pairando sobre a memória de seu amigo perdido. O mundo seguiu em frente de 1971, pelos anos 80, 90 e para um novo milênio. A tecnologia evoluiu, a sociedade mudou, mas o mistério de John Havlicek permaneceu congelado no tempo, um ponto de interrogação silencioso e doloroso. A polícia explorou todas as teorias possíveis. Ele fugiu para começar uma nova vida? Improvável. Ele não tinha motivos para ir embora. Ele tinha um ótimo emprego e uma boa vida. Foi um crime? Possível, mas não havia evidências. Nenhum corpo, nenhum suspeito. A completa falta de qualquer vestígio era a parte mais estranha de tudo. Não foi apenas um homem que desapareceu. Foi um homem e seu carro. Uma peça de metal de 2 toneladas que simplesmente deixou de existir. Por 52 anos, esse foi o fim da história. Um jovem brilhante, sumido sem deixar vestígios em um dia frio de inverno. Um mistério sem solução. Até que um dia, o impossível aconteceu. Avancemos para 14 de novembro de 2023. Um guarda florestal em uma área remota do Parque Nacional de Yellowstone está fazendo sua patrulha de rotina. Ele avista um carro antigo, um Ford Pinto laranja brilhante, estacionado perfeitamente em um mirante panorâmico. Isso é estranho. O carro parece ter saído de um museu, em perfeitas condições. O guarda se aproxima cautelosamente. Dentro, um homem está sentado no banco do motorista, parecendo um pouco confuso, como se tivesse acabado de acordar de um cochilo. O guarda bate na janela. O homem a abaixa. Ele é jovem na casa dos 20 e poucos anos, vestido com roupas que são claramente dos anos 70. O guarda pergunta se ele está bem. O homem responde: "Sim, oficial. Só me perdi um pouco no caminho para as pistas de esqui. Pode me dizer se este é o caminho certo para Breckenridge?" O guarda ficou chocado. Breckenridge ficava a centenas de quilômetros de distância, em outro estado, mas essa não era a parte mais chocante. O homem parecia exatamente com as fotos de um caso de pessoa desaparecida de 52 anos. Ele se identificou como John Havlicek. Ele estava segurando uma chave de carro para o Ford Pinto. Ele tinha uma carteira de motorista, emitida em 1970, com seu nome e foto. Ele estava usando as mesmas roupas em que foi visto pela última vez. E aqui está a parte mais louca. Ele não havia envelhecido um único dia. Ele ainda era o homem de 28 anos que havia desaparecido em 1971. Ele não tinha ideia de que 52 anos haviam se passado. Para ele tinha acabado de sair do trabalho algumas horas atrás. A notícia se espalhou como fogo. John Havlicek estava de volta. Mas como? Seu reaparecimento criou um frenesi midiático e um quebra-cabeça científico de proporções épicas. Ele foi colocado sob custódia protetora, e uma equipe de médicos, cientistas e agentes do governo começou a investigar. Seu carro era uma cápsula do tempo. Dentro, eles encontraram Media Group, Close-Up of 1971. Um jornal de 21 de janeiro de 1971. Uma sacola de equipamento de esqui. Um sanduíche pela metade. Tudo estava perfeitamente preservado. O próprio carro estava impecável, sem sinais de ferrugem ou desgaste das últimas 5 décadas. Era como se o carro e seu motorista tivessem sido mantidos em um vácuo, completamente protegidos da passagem do tempo.
Imagine a confusão dele. O mundo que ele conhecia havia sumido. Os carros, as roupas, a tecnologia, tudo era estranho para ele. Ele perguntou por seus pais, apenas para ser informado de que eles haviam falecido décadas atrás. Ele perguntou sobre seus amigos, que agora eram velhos na casa dos 80. Para John, foram algumas horas. Para o resto do mundo, foi uma vida inteira. Seu retorno não foi um reencontro feliz. Foi uma colisão chocante e desorientadora com um futuro que ele nunca deveria ter visto. Ele era um homem fora do tempo. Um fantasma vivo de uma era passada. E sua história estava apenas começando a ficar mais estranha. Os exames médicos foram onde essa história foi de estranha para bem. Cientificamente impossível. Os médicos realizaram todos os testes imagináveis. Análise de DNA, datação por carbono de seus tecidos, análise celular. Os resultados foram, honestamente, alucinantes. Biologicamente, John Havlicek ainda tinha 28 anos. Suas células não mostravam sinais de envelhecimento. Seus telômeros, aquelas capas em nossos cromossomos que encurtam à medida que envelhecemos, tinham o comprimento esperado para um jovem. Era quase como se ele tivesse sido colocado em um estado de animação suspensa. Ele era uma anomalia biológica, um paradoxo vivo e respirador que desafiava tudo o que sabemos sobre biologia humana e o processo de envelhecimento. Os médicos ficaram sem palavras. Simplesmente não havia explicação médica para o que eles estavam vendo. Mas, sabe, a estranheza não parou na idade dele. Havia outros detalhes bizarros. Por exemplo, ele tinha um cheiro fraco e não identificável. As pessoas o descreviam como uma mistura de ozônio, canela e algo metálico. Os cientistas não conseguiram identificar o composto químico que causava o cheiro. Depois, havia a questão de seus reflexos. Os médicos notaram um leve atraso, cerca de 150 milissegundos, entre um estímulo e sua reação física. Era como se sua consciência estivesse um pouco atrasada em relação ao mundo físico. E, acredite, na carteira dele, encontraram um bilhete de estacionamento. Estava datado de 22 de janeiro de 1971, mas estava carimbado como pago em 14 de novembro de 2023. Como ele poderia pagar em 2023 com dinheiro de 1971? A investigação aprofundou-se ainda mais em seu passado e, honestamente, descobriu ainda mais mistérios. Ao vasculhar rolos de filme antigos e não revelados de um membro da família, eles encontraram uma fotografia de uma festa de aniversário em 1991. E lá no fundo, quase fora de foco, estava um homem que se parecia exatamente com John Havlicek. Ele estava no meio da multidão, olhando para a câmera, sem ter envelhecido um dia. Será que ele estava de alguma forma entrando e saindo da nossa linha do tempo? Sob hipnose, na esperança de desvendar memórias dos anos perdidos, John começou a falar. Mas não era inglês. Era uma língua que ninguém conseguia identificar. Linguistas de todo o mundo estudaram as gravações e descobriram que ela tinha uma estrutura gramatical complexa, diferente de qualquer língua humana conhecida, antiga ou moderna. A peça final do quebra-cabeça biológico foi talvez a mais chocante. Um sequenciamento genético completo revelou algo extraordinário em seu DNA. Ele possuía um gene que nunca havia sido visto antes em nenhum ser humano. Os cientistas o apelidaram de gene Cronos. Este segmento único de DNA parecia regular a regeneração celular e a percepção temporal de uma forma que era completamente alheia à biologia humana. Seria esse gene a chave para sua falta de envelhecimento? Seria algo com que ele nasceu, ou algo aconteceu com ele durante aqueles 52 anos que alterou seu próprio código genético? As perguntas estavam se acumulando e as respostas não estavam à vista. No porta-malas de seu Ford Pinto perfeitamente preservado, os investigadores encontraram uma maleta de metal trancada. John Havlicek alegou não ter nenhuma lembrança dela. Ele não sabia a combinação.
Após várias tentativas, os especialistas conseguiram abri-la. Dentro, não havia roupas ou itens pessoais. Em vez disso, continha uma coleção de objetos bizarros que apenas aprofundaram o mistério. Havia um conjunto de cartas estelares altamente detalhadas, mas elas retratavam constelações que não são visíveis da Terra. Havia também projetos de engenharia complexos para um dispositivo que parecia algum tipo de fonte de energia, baseado em física que, honestamente, nossa ciência ainda não entende. Os documentos foram escritos na mesma língua desconhecida que ele falava sob hipnose. O item mais intrigante era um pequeno diário encadernado em couro. A maioria das páginas estava em branco. No entanto, em uma página, uma única frase estava escrita em inglês, no que foi confirmado ser a própria caligrafia de John. O experimento 47 foi um sucesso parcial. A janela está instável. Precisamos avisá-los. Quem somos nós? Avisar quem sobre o quê? O que é o experimento 47? Essa mensagem enigmática se tornou o foco da investigação. Ela sugeriu que seu desaparecimento não foi um acidente. Insinuava um esforço científico deliberado. Mas quem estava conduzindo esse experimento? E qual era o seu propósito? A maleta não ofereceu respostas, mas sim um novo conjunto de perguntas intrigantes. Cientistas e teóricos entraram em ação. Uma teoria principal propôs a existência de janelas temporais, ou fissuras na realidade. Essa ideia sugere que existem momentos e lugares na Terra onde o tecido do espaço-tempo pode se tornar fino ou instável, criando portais temporários entre diferentes pontos no tempo ou até mesmo diferentes dimensões. John Havlicek poderia ter acidentalmente dirigido seu carro por uma dessas janelas em 1971 apenas para emergir dela, 52 anos depois. Isso poderia explicar sua falta de envelhecimento e sua completa inconsciência do tempo que havia passado. Ele não estava viajando no tempo, ele estava simplesmente fora dele. Outra teoria, mais sinistra, apontava para um experimento secreto, talvez não humano. Os projetos avançados, a língua desconhecida, o gene estranho. John poderia ter sido abduzido? Não por homenzinhos verdes em discos voadores, mas talvez por uma inteligência altamente avançada, talvez até de outra dimensão, estudando o próprio tempo. O experimento 47 era o projeto deles? John era um participante involuntário, ou talvez até um dos pesquisadores. A nota no diário, "Precisamos avisá-los", sugere que ele estava ciente do quadro geral. Talvez seu retorno também não tenha sido um acidente, mas um ato deliberado para entregar uma mensagem que ainda não conseguimos compreender. Por vários meses, John Havlicek permaneceu sob observação rigorosa em uma instalação segura do governo. Ele era cooperativo, mas, profundamente angustiado pela perda de seu mundo e sua incapacidade de explicar o que havia acontecido. Ele era um homem perdido no tempo, uma relíquia viva sob um microscópio. Então, em 20 de maio de 2024, o impensável aconteceu novamente. John Havlicek desapareceu. Em um momento ele estava em seu quarto monitorado. No próximo, ele havia sumido. Não havia sinal de arrombamento ou fuga. Ele simplesmente desapareceu de um quarto trancado, deixando para trás apenas suas roupas do século XXI, dobradas cuidadosamente na cama. O mistério havia fechado o círculo. A única pista que ele deixou para trás foi um arquivo de vídeo curto e corrompido no computador de segurança do quarto. O vídeo tem apenas 3 segundos de duração. Ele mostra John olhando diretamente para a câmera de segurança. Ele não parece assustado. Ele parece calmo, quase resignado. Ele pronuncia 3 palavras, mas não há som. Especialistas em leitura labial estão divididos. Alguns dizem que ele está dizendo, "Está acontecendo de novo." Outros acreditam que ele diz, "Eles me encontraram." E então, por um único quadro, o vídeo falha.
e sua imagem é substituída por um padrão geométrico complexo antes que a transmissão corte para a estática. O homem que voltou do passado havia desaparecido de volta para o desconhecido. Então, onde está John Havlicek agora? Ele voltou para seu próprio tempo em 1971? Ele escorregou para outra janela temporal? Talvez para outro tempo ou outro lugar inteiramente? Ou ele foi resgatado pela inteligência misteriosa por trás do Experimento 47? A mensagem de vídeo final, e enigmática, parece sugerir que sua partida não foi escolha dele. A história de John Havlicek termina não com uma resposta, mas com um ponto de interrogação ainda maior. Ele nos deixou com um vislumbre tentador e, honestamente, aterrorizante de uma realidade muito mais complexa do que podemos imaginar. Sua história é um aviso, um quebra-cabeça e um testemunho da vastidão do desconhecido. Agora, a história está em suas mãos. O que você acha que aconteceu com John Havlicek? Ele era um viajante do tempo, um abduzido ou apenas a vítima de um fenômeno natural bizarro? Existem realmente janelas no tempo? E se sim, para onde elas levam? O caso está oficialmente encerrado, rotulado como inexplicável. Mas para nós, o mistério continua. Pense nas pistas. A maleta, a língua desconhecida, o gene estranho, o vídeo final. Compartilhe esta história incrível. Converse sobre ela com seus amigos e familiares. Qual é a sua teoria? A verdade está lá fora. E talvez, apenas talvez, um de nós possa montar o quebra-cabeça do homem que escorregou pelo tempo.